disco voador! Todo o universo precisando da gente, estamos encalhados nesse planetinha primitivo. Sabia que existia vida inteligente fora da Terra. Começa agora o Cinevitor, a gente vai falar de Bugigangue no espaço. Bugigangue, né? Bugigangue no espaço com a Maísa, que é uma das dubladoras, faz a Fefa, que é a irmãzinha do protagonista, que vai nessa aventura. Como é que foi? Foi a sua primeira experiência dublando um longa-metragem, né? Você já fez TV, já fez outras animações, mas a longa-metragem foi a primeira, né? Sim, e eu fiquei muito feliz, né? Porque eu cheguei assim, sem experiência, e o Ale, que foi o diretor, já deu a maior liberdade pra eu poder brincar com a Fefa e poder me sentir à vontade no que eu tava fazendo. Eu tive que fazer minha voz mais nova, que foi bem engraçado. Às vezes eu ficava... Eu esqueci minha voz, como que era, tá tudo certo, desafinei, como tá. Era como cantar uma música, só que uma música com uma voz bem fininha. E você, a sua personagem carrega um gravador, que não é da sua época, aquele gravador, mas ele existiu já. Ele existiu. É da minha época, eu brincava muito. Então como é que você se familiarizou com essas coisas foi atrás pra saber o que era? Então, no começo, eu identifiquei o que era, mas eu não sabia a utilidade. Eu pensava, por que essa menina tá carregando isso, gente? Pra quê? Aí, acho que ao longo do filme a gente vai entendendo a utilidade desse aparelho e a inteligência da Fefa vai aparecendo aos poucos, porque ela tenta bisbilhotar na vida do irmão dela e tenta fazer parte do grupinho dos adolescentes. Que provavelmente esse gravador deve ser do irmão, né? Que ela deve ter pego em casa, enfim. Enfim, deve ser algo assim, mas ela, o tempo todo a Fefa tá querendo ser, né? Turma. Da turma. Eu era assim também com meu irmão e ele sempre me ignorava, era tristeza. Enfim, vamos lá, Maísa. Agora conta pra gente como é que funciona a dublagem. Vocês não fizeram juntos, o Danilo, né? Faz separado. Como é que é o esquema de vocês assistem? Conta pro pessoal do Cinevitor como é que funciona uma dublagem. Então, cada um gravou em um dia, a gente gravou separadamente, daí tinha acompanhamento do Ale, que é o diretor também, pra nos dirigir. A gente era apresentado pro personagem, pro script, e a gente assistia tudo no mesmo dia. Então, você não assiste o filme de uma vez, você assiste só as partes em que o seu personagem participa. E daí, como ele já tinha sido dublado em inglês, tinha mais um desafio, né, que é você fazer tudo caber na boquinha da pessoa e... A voz guia, que tava em inglês, também era outro obstáculo lá pra te confundir, porque você tem que falar tudo em português e se concentrar naquilo que tá sendo feito. E é bem divertido, é diferente, é muito difícil, então eu admiro muitos dubladores que são excelentes. E no final, o resultado é incrível. Quando você escuta a sua voz é estranho, mas é muito legal. Você já viu o filme completo? Já vi o filme completo. E eu espero que todo mundo goste muito e assista, tanto para valorizar o cinema nacional, quanto a animação nacional, que é algo novo, em 3D, deste tamanho, mexendo com um assunto que não é muito comum aqui, que espaço sideral, né? Acho que nunca tinha visto nada parecido. E é uma história também que, por mais que não tenha... a gente vê pouco aqui no Brasil, mas tem muito toque brasileiro também, né? Tem umas coisas... Aliás, a gente vê também coisas do Brasil. Tem a bandeira, traz algumas cenas. E, enfim, como é que você tá agora? A sua expectativa para ver, assim, dos seus amigos, dos seus fãs que já te viram muito tempo na TV. Você vem de uma leva de carrossel, inclusive aqui no Cinevitor também, a gente falou várias vezes. Sim. E agora você fazendo outras coisas, outros trabalhos. Então, qual é a sua expectativa agora nesse novo rumo, sendo dublando ou atuando também em outras? Então, já tem mais coisas surgindo com dublagem, então espero que isso continue. Eu quero fazer um curso, quero estudar mais isso, que é muito bacana mesmo. Espero que os meus fãs, todo mundo que é meu fã, que tá assistindo aqui o Cinevitor, por favor, vão aos cinemas assistir Bugigangue no Espaço, dia 23 de fevereiro. Chama a família inteira, porque tem referências pra todo mundo. E é um filme com qualidade, de berço brasileiro, e espero que ele cresça e ganhe o mundo inteiro, porque ele merece. Eu não vou nem pedir pra convidar, então, porque a Maísa já convidou pra assistir o filme, mas já que você falou que gostou de dublar e essa coisa de dublagem, estão vindo outras, claro, ainda não sei se pode contar, mas me diz um personagem que você gostaria de dublar, que você conhece, ou que você queria entender a dublagem dele, sei lá, algum tipo de personagem que você gostaria de dublar, de algum filme? Um personagem algum desenho. bem caricato, assim, tipo... Acho que o tradicional, assim, tipo Bob Esponja, que eu cresci assistindo. Esses desenhos que eu sempre amei, Mansão Foster para Amigos Imaginários, Superpoderosas, todos esses eu adoraria dublar. Tá aí, então. Quem sabe, né, Maísa? Novos projetos, enfim. Adoro. Obrigado, parabéns pela dublagem, ficou muito legal no Bugigangue. Muito obrigada. E agora a gente vê mais um pouquinho aqui no Cinevitor.
Gustavinho! Gustavinho! Você fala engraçado. Fefa, o que você tá fazendo aqui? Que chato! Você nunca me deixa ajudar. Prometo que prometo. Eu juro que não fui eu. Até o Minhoca de Aquário vai ter o que merece. Agora a gente conversa um pouquinho mais sobre Bugigangue no espaço, com o diretor Alê. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia do Bugigangue. Era uma... Antes de virar filme, ele era... Como é que era? Um jogo? Então conta aí. O Gustavinho, que é o protagonista, nasceu num jogo que chama Enigma da Esfinge. Foi lançado em 1996, é um dos best-sellers dos games brasileiros. Tinha Marisa Hort na época. Na verdade foi relançado, tá no iPad, tem uma versão nova. Depois disso a gente criou a Bugigangue, que era uma revista interativa, então tinham todos os personagens que a gente tem no filme, com história em quadrinhos e um CD-ROM que vinha junto com jogos, com receitas e etc. Era um pré-YouTube. Era o YouTube da época. O YouTube da época, né? CD-ROM, nem, né? Que isso? Depois virou porta-copo, né? E aí, como é que a ideia do filme, de virar filme, quanto tempo foi desde começar a ideia de fazer esse filme até criar mesmo, até chegar hoje nos cinemas? Desde que eu comecei a fazer animação, eu tinha a ideia de fazer um longa com a Bugigangue. E por existir os Invas, eu imaginava que ia ser alguma aventura no espaço. Então, enquanto eu fui fazendo curtas, eu ia trabalhando primeiro num argumento, depois eu sentei e escrevi um roteiro, propriamente dito, e aí comecei a ir atrás de financiamento, de fato. Depois de financiado, depois de tudo trabalhado, que tem um trabalhão para chegar até lá, né? Escrever o roteiro, fazer um pré-storyboard, oferecer para os investidores, e aí depois que a gente estava com isso financiado, começou o trabalho propriamente dito, 5 anos atrás, e aí a gente fez um processo de redesenhar, de adaptar os personagens para o cinema, fazer um storyboard, depois de várias adaptações do roteiro, na verdade, de várias versões, a gente gravou as vozes guias e fizemos um storyboard para tentar fazer exibições e ver se aquilo estava funcionando. A história mudou muito aí e foi quase um ano até a gente começar a animar, sabendo que a história aqui, como ela seria de fato. E aí depois a ideia dos dubladores veio quando e como é que você chegou no Danilo, na Maísa, no pessoal todo? A ideia da Maísa, ela sempre esteve presente, porque é muito comum você referenciar alguns personagens com pessoas conhecidas, ou com atores, ou com celebridades, porque o animador tem um norte na hora que ele está interpretando aquele personagem, né? Para criar os movimentos dele. E a Maísa, naquela época, era aquela menininha espivitada do Silvio Santos e ela era uma referência. Eu usava muito para falar de como eu queria a Fefa, que é aquela menininha que fala na hora inoportuna, que coloca o chefe numa situação delicada e tal. Quando a gente já tinha as vozes em inglês, trabalhamos toda a animação com essas vozes em inglês, na hora de chegar, a dublar, né, que estava com o filme pronto para dublar, a gente foi atrás da Maísa com uma grande interrogação. Será que ela conseguiria voltar a fazer uma voz mais infantil? E foi muito melhor do que até a gente imaginava, ficou perfeito. Então a Fefa tem esse histórico. O Danilo, ele traz para o Gustavinho uma reverência, assim, o cara que faz uma piada no momento mais delicado, no momento impróprio de uma piada, ele continua com aquele senso de humor, provocador, irreverente, então ele um pouco empresta a personalidade para o personagem e também traz esse jeito do Danilo, meio desencanado. Até que, quando eu comecei a conversar com ele, ele falou, eu não sou ator, né? Eu não vou. Eu falei, não, eu chamei o Danilo, quero a voz do Danilo, quero trabalhar a tua personalidade para o Gustavinho, é o contrário. E deu muito certo. Ele não está interpretando o Gustavinho, assim, ele já tem muita coisa do Gustavinho que foi tirado de lá. O Rogério é um imitador incrível e aí sim eu queria uma voz específica, mais mal-humorada e tal, e ele tem um personagem que ele faz meio assim e foi ali que a gente direcionou o Bola. Fora todos os outros dubladores, mesmo o Briggs, que faz o Inva, ele sai do registro comum, né? O Briggs normalmente faz os heróis, o Batman, o Han Solo, é o Briggs. Ele fez o Inva, assim, com a vozinha mais fininha e tal. E foi excelente. Assim, aliás, eu sou muito fã da dublagem como um todo. O Monjardim, que fez o ET de Varginha, acho que tem um trabalho incrível, né? E o Monjardim é um cara que fazia o Salsicha, dublava o Gene Wilder. Então,
enfim. E no filme tem várias referências e que pra mim parece mais como uma homenagem sua mesmo que eu acho que né, a gente às vezes, será que ele pensou em colocar isso no roteiro como, mas não sei, passou a impressão pra mim que era mais uma homenagem sua mesmo. Então como é que você temos lá vários personagens conhecidos, né, o ET. Então como é que surgiu essa ideia de colocar essa referência como homenagem também no roteiro do filme? Isso é uma coisa que eu tenho, assim, desde o meu primeiro curta-metragem, que é Lasanha Assassina, assim, colocar referência sempre foi um ideal, assim. Eu acho que é um tipo de piada rápida, de você colocar um personagem que já faz parte do imaginário, todo mundo numa posição completamente tipo Yoda vendendo suco. Então essa sátira aí, essa referência ajuda muito o filme. Cria um outro nível de piada. E eu acho que eu nunca contei a quantidade de referências, mas tem uma porção. Desde o diálogo até os personagens em si. Não é uma coisa pensada para atrair os pais, apesar de eu saber que funciona, porque é uma piada para pessoas mais velhas. As crianças não notam exatamente todas as referências, que às vezes elas nem têm o conhecimento daquilo, mas eu tenho um vício em referências, é uma piada, e é uma homenagem de fato. Eu vi aqueles filmes, vendo aqueles filmes eu resolvi que eu queria crescer e fazer cinema. Aí eu dei um jeitinho de colocar eles no meu filme também. E é isso que passa, na verdade não é essa coisa de preciso fazer isso para agradar, não dá pra ver que é uma coisa sua mesmo, pessoal. Bom, parabéns pelo filme, ficou muito legal e tomara que faça sucesso aí, dia 23 de fevereiro. Obrigado. Valeu, obrigado. É só um videogame, bola! Bugigangue no espaço. Tchau! Olha só quem chegou!